Atenção, senhores! Essa é a Rádio Zai Digital. Eu sou Victor Carlin, seu professor de artes. E hoje a aula será sobre a era do rádio. E devido a isso, faremos uma transmissão e o professor não aparecerá. Será? Mentira, eu tô aqui, gente. Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a era do rádio. Adoro rádio, já ouviu rádio? Já tá sempre ouvindo um rádiozinho aí? Conta pra gente aqui o que você gosta de ouvir. Você vê muito anúncio em rádio? Vê muita propaganda? De onde vieram essas propagandas? O rádio foi criado ontem? Foi criado em 2000? Anos 90? Não. Vamos falar mais disso então. A era do rádio, venham comigo, me acompanhem. Sou eu, professor Victor Carlin, seu professor de artes. Hoje falando sobre a era do rádio. Senhoras e senhores, se conectem comigo, que eu tô animado hoje, hein? Vocês estão vendo, né? Então vamos lá. A era do rádio. O rádio é um meio do quê? Do quê? Ah, o rádio é um meio de bagunça. O rádio é um meio de comunicação, no qual uma informação sonora é transmitida pelo ar por meio de ondas eletromagnéticas. Gravem isso, gente, que eu tenho certeza que vai ter questões assim para vocês responderem. Então, o rádio é um meio de comunicação. Então, quando a gente fala comunicação, é um código emissor que tem lá um endereço que é o público de ouvir e de gerar a linha, essa teia de comunicação, no qual uma informação sonora é transmitida pelo ar. E essa transmissão acontece através das ondas eletromagnéticas. Não esqueçam disso. No Brasil, vamos pular para o Brasil para a gente conseguir resumir aqui. Foi no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922, então início do século XX, que a primeira transmissão de rádio aconteceu no Brasil, como parte de comemorações dos 100 anos da independência do país. E aí uma estação de rádio foi montada no Alto do Corcovado, e uma parceria da Westinghouse Electric Company com a Companhia Telefônica Brasileira. E um discurso do presidente Epitácio Pessoa foi difundido. Então, eu trouxe para vocês aqui uma das primeiras aparições do rádio no Brasil. Então, o rádio não foi criado no Brasil. Foi lá nos Estados Unidos, uma das grandes primeiras companhias de rádio, inclusive que eu coloquei aqui, ó, Westinghouse Electric Company. Não esqueçam disso. Então, foi uma parceria. Veio a primeira estação, foi montado lá no Alto do Corcovado, que é o que? Para quem não sabe, o Corcovado fica lá no Rio, um lugar bem grande, bem alto, para poder fazer com que as ondas eletromagnéticas fluam, e o pessoal ouviu a rádio a primeira vez. Então, falando mais sobre o aparecimento dos rádios, que tem bastante questão nesse capítulo sobre isso. Na década de 30, que foram criadas as várias rádios, foi um momento que explodiu. Então, como eu falei pra vocês, na década de 20 veio a rádio, parceria, Estados Unidos, chegou aqui, pá, uma coisa mais política, os políticos gostaram. Por quê? Porque na rádio você conseguia transmitir ali um anúncio, fazer aquela coisa marqueteira de político, eles adoraram, e aí era uma coisa em alta lá nos Estados Unidos, na Europa também estava chegando. No Brasil não foi diferente, veio com tudo, e aí na década de 30 foi criado várias rádios. Então a gente tem aí, ó, importantes nomes da rádio para vocês anotarem e lembrarem: a Rádio Record, que era de São Paulo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Tupi, também em São Paulo. Eixo Rio e São Paulo, tá? Gravem isso. Televisão que a gente conhece, por que tudo que acontece na televisão, professor, é mais no Rio e em São Paulo? Porque lá, desde a época da rádio, já era São Paulo e Rio. As principais rádios, como eu falei, a Rádio Record, a Rádio Tupi. E a telenovela que a gente conhece hoje é uma nova linguagem audiovisual, mas que tem muita influência da rádio. Que aqui a gente também tem a radionovela, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, na década de 30 e 40, surgiram também os programas humorísticos. Então, o humor começou a invadir esses espaços de auditório, nos quais tinha público. Então, o programa Silvio Santos que você assiste hoje não é tão novo assim, ele é bem antigo. E surgiu as radionovelas, que é como se fosse novela, mas aí tinha a figura do narrador, alguns sons eram feitos no estúdio para dar a sensação para o público de estar naquele lugar através do que estava ouvindo. E aí passaram pelo rádio e ali se tornaram famosos alguns dos melhores intérpretes e compositores da música popular brasileira. Olhem esses nomes: Carmen Miranda, Noel Rosa, Ari Barroso, Silvio Caldas e Orlando Silva. São importantes nomes da rádio, além de figuras, músicos, grandes artistas.
ok? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui que a gente tem lá no slide a Carmen Miranda. Carmen Miranda se popularizou porque ela era uma artista, trabalhava com um cunho humorístico muito requintado e dialogava com o Brasil da época. Então ela falava sobre o Nordeste, falava sobre as questões sociais e culturais. Então ela também cantou, foi uma das intérpretes de uma música que bombou no início do rádio aqui no Brasil, que é aquela música: o que a baiana tem? Tem corpo bonito, tem. Eu canto mal também. Não chora, não tira sarro do prof. O prof tá aprendendo a cantar, vou fazer mais aulas de canto. Ok? Então, vamos lá. O que é o rádio? O rádio é uma ferramenta, o quê? É uma tecnologia que revolucionou o entretenimento. Mas lembrando, gente, já tô aqui com vocês dando essa recapitulada, mas se vocês relerem o capítulo, vocês vão entender que o rádio foi muito utilizado na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então os exércitos se comunicavam. Na Primeira Guerra ainda estava começando, estava um burburinho dos primeiros usos do rádio. Já na Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram um sistema de satélite, onde conseguiam captar e mandar essas ondas eletromagnéticas com mais potência para as bases dos soldados, ok? Voltando lá, então, o rádio é uma tecnologia que revolucionou o entretenimento, mas foi utilizado com cunho político e social também, né? Cunho político que eu digo, que o presidente do Brasil no século XX, lá, o Getúlio Vargas, tem no capítulo também, ele utilizava na rádio aqueles anúncios, a propaganda que vocês têm hoje, o anúncio no YouTube, que vocês pulam, já existe há muito tempo, tava lá na rádio, pra vocês verem a origem disso e como influenciou nas outras mídias, certo? Então a rádio revolucionou o entretenimento por meio de músicas, como eu brinquei e mostrei a imagem da nossa legítima conceituada Carmen Miranda, novelas, com radionovelas e hoje as novelas, e histórias reais, programas que contavam histórias, enfim. E também um meio tecnológico de comunicação que trazia as notícias, os comunicados e as propagandas. Lembrando que o presidente Getúlio Vargas foi um dos grandes presidentes aqui no Brasil a utilizar esse meio e emplacou as propagandas de cunho político. E aí, uma maneira da rádio se fortalecer no Brasil e no mundo também através dos anúncios. Então tinha muita marca de café, de erva mate da época, que eram anunciadas na rádio, que aí você tinha que pagar uma grana lá para anunciar. E hoje essa prática se tornou super comum na telenovela, hoje no YouTube, que como eu citei aqui, tem vários anúncios nas redes sociais.